Olá, eu o Tony Gonçalves e o canal Dose de Sabedoria. E hoje eu vou falar sobre orientação para os filhos. Bem, atendendo a pedido eu vou falar sobre isso. Porque algumas pessoas me disseram que tem problemas com educação de filhos, filhos que não obedecem, filhos que não participam de nada dentro de casa, filhos que não querem saber de estudar, filhos que saem, voltam tarde e não comunicam com os pais, não falam onde estão. E alguns pais estão perdidos com isso, não sabem o que fazer. E aí vem pedir uma orientação. E essa orientação, logicamente, vai depender de um longo papo. Conversar um pouco com o jovem para saber o que está acontecendo com ele, o que possa estar chateando, descontentando, ou más companhias. Diversos motivos levam os filhos a esta situação. A grande maioria, normalmente, é uma falha na educação. Bom, o primeiro problema é que os pais têm um filho. Este filho chega na maior alegria, é um presente divino. Só que ele não vem com um manual de instruções. O que fazer? Como que nós vamos fazer? Esse manual de instruções seria muito importante. E aí vão seguir exemplos de alguns, vou tentar fazer o que for melhor, né? Muitas vezes, nos primeiros problemas que dá, não sabem direito quem é que deve tomar a atitude de orientar naquilo. Então vem aquela ideia que se for uma menina é a mãe, se for um menino é o pai, e vem também aquela ideia de que não interessa o sexo. Tanto o pai quanto a mãe têm que estar preparados para orientar esse filho ou filha, porque vai depender exatamente deles, né? O maior exemplo que os filhos seguem é o dos pais. Aí muitas vezes acontece que na família tem muita gente que gosta de dar palpite. Se tiver um irmão mais velho, já vai ser o primeiro para dar palpite. Se não tiver, vem os avós. Como avô e avó gostam de dar palpite na vida dos netos. Geralmente acham que os pais fazem tudo errado, que eles sim. Os avós é que sabem o caminho certo. Primeira coisa que eles têm que entender, quando eu digo eles me incluo, porque eu também sou dessa faixa, o mundo é totalmente diferente. E o que serviu de educação para nós, na faixa dos 80, o que serviu de educação para a faixa intermediária dos 50, é diferente do que acontece na faixa dos 20 anos. O mundo é diferente. Os atrativos que esses jovens têm são muito diferentes. A própria educação, né, na sociedade, os problemas e as virtudes da sociedade variaram muito, mudaram muito. A vida se transformou. E tudo aquilo que servia, que era experiência para nós, não serve mais. Como que eu agora não tenho mais nem filho nem neto pequeno, mas eu tenho bisneto. Não vou nem me meter a dar palpite na vida do meu bisneto. Primeiro que ele tem pai. No caso dele, por exemplo, os pais são separados, então ele só tem, assim, em casa o pai e quando ele fica na casa da mãe, a mãe. Bom, ali já existe uma certa disparidade entre o tipo de educação que o pai e a mãe possam oferecer. O pai pode oferecer uma boa educação, tem princípios e tal. A mãe, infelizmente, não tem princípios. Os valores dela são os modernos. Então, eu, por exemplo, acho que eu não devo me meter nessa área. A minha filha, que está aí
na intermediária, na faixa intermediária, também dá palpite e tal, mas não sei também se vai acertar. Tem a melhor das intenções, muito amor mesmo. E aí vamos para a faixa mais velha para analisar o seguinte. Se nós estivermos tratando de um jovenzinho aí de 15, 16 anos, é o que eu digo, nós mais velhos não temos condição nenhuma. Se ele for mais velho também, porque muitas vezes esse problema aí é com filho aí na faixa dos 25, 27 anos e tal, né? Que não deu certo. Olha, que tipo de conselho um avô pode dar? Oh, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser... Olha, é muito difícil, muito difícil. É o que eu falo, o mundo é diferente. O ideal seria que essa orientação fosse dada nessas alturas do campeonato por uma pessoa especializada. Já não é mais nem pai, nem mãe, nem avô, nem avó, nem tio, nada disso. Porque ele precisa de alguém, acima de tudo, que o entenda. Aí a tendência dos pais ou de avós é, primeiro de tudo, achar que tem que dar muito amor. Não. Nessa faixa aí, 25, 27, próximo dos 30 anos, o amor já passou do tempo. O amor teria que ser na adolescência. Na adolescência, sim, muita atenção, muito amor e muitos bons exemplos. Porque não se ensina com conselhos, não se ensina com palavras, se ensina com exemplos. Os pais têm que dar exemplo para os filhos seguirem. E esses exemplos são na responsabilidade, são na capacidade de trabalho, são na vontade de crescer, na vontade de vencer na vida. Se os pais não demonstram isso, já começa a ter um problema. Em alguns casos, quando existe uma separação, existe um outro problema, porque muitas vezes este filho ou filha está muito mais ligado àquela parte da família que saiu. Se for isso, o outro vai ter dificuldades. Se for ao contrário, ele pode estar bem ligado à parte da família que ficou. Aí precisa tomar muito cuidado para não proteger demais, ter muito dengo pensando, sabe, agora ele é 50% órfão, então, sabe, ele muito sentimento, não é bem assim. As pessoas têm que ser tratadas com responsabilidade, com muita responsabilidade. Mostrar o bom caminho, mas não ficar falando, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Não. Tem que mostrar como exemplos, olha, nós precisamos disso, você precisa estudar, eu cheguei onde eu cheguei porque eu estudei, você também tem que estudar, e você tem que ser responsável, como nós somos, nós deixamos você tocar o seu barco, mas você tem que seguir mais ou menos como nós somos. Você tem que se identificar com a gente. Isso não é simplesmente falado deste jeito, desta forma. É demonstrando isso. Sabe, essa conversa de que não, o filho precisa de muito amor, é verdade, precisa. Até a adolescência. Até uns 10, 11, 12 anos. Daí para frente ele precisa de responsabilidade. E muitas vezes ele vamos dizer que ele não é estudioso, não quer saber de estudar e tal. E os pais ficam muito tristes com isso, insistem e tal, mas ele não assume, não quer. Aí ele arruma uma namorada. E aí a namorada chega em casa, começa a se aproximar da família,
E aí eles acham que tem que chegar para a namorada e falar, olha, acontece o seguinte, você tem que ajudar um pouquinho pra gente, porque ele sabe, ele não quer saber de estudar, ele não quer saber de nada, vê se você, né, afinal das contas ele é teu namorado, agora ele vai te seguir. Isso é terrível. Para começar, se essa moça for uma moça séria, uma moça que pretende crescer na vida, ela vai falar, eu vou ficar pagiando? Não, eu não, vou tocar minha vida. Ele que toque a vida dele. Ou então, ela vai pensar, caramba, será que eu fiz bom negócio de arrumar esse namorado? Se a própria família dele já está vendo os defeitos dele? Então, é outra coisa muito errada. A melhor coisa mesmo é buscar uma ajuda profissional, alguém que esteja preparado para isso, para motivá-lo, para mostrar os caminhos e tal, mas se for um pai ou uma mãe, não vão seguir. É muito mais fácil um jovem buscar conselhos, trocar ideias com os amigos do que com os pais. Eles aceitam a opinião de um amigo, não aceitam do pai e da mãe. Eles aceitam muito a opinião de alguns professores. Só que, infelizmente, hoje, nós estamos aí com uns professores terríveis, que só querem orientar sobre política de gênero, e pouca coisa se faz com orientação. Que, aliás, também já não é orientação, também não é coisa para professor. O professor tem que ensinar as matérias da escola, educação, bons princípios. Isso é responsabilidade dos pais. Bom, já que não existem os manuais de instrução, também uma boa sugestão é ler sobre o assunto. Muitos livros falam sobre esse assunto. Alguns psicólogos, alguns psicanalistas e alguns até filósofos dão bons conselhos, dão boas orientações. Por hoje é só o que eu queria falar e pensem nisso. Tem que colher boas informações quando o filho está nascendo. Seguir boas orientações nesta hora. E dar muito carinho, muita atenção, muito amor, até ele chegar na infância e adolescência. Não que tenha que parar de dar amor, não. Amor a gente tem que dar até para os mais velhos, até quando ele tiver 40, 50, 60 anos. Não importa. O amor deve ser eterno, de pai para filho. Mas não achar que, não, vamos dar mais amor e vai resolver, não é assim não. O que vai resolver é jogá-lo para a responsabilidade, cobrar responsabilidade, não ficar mantendo, porque senão ele fica numa zona de conforto que, nossa, como é bom a gente dormir sem ninguém acordar a gente cedo, sentar para tomar café, o café está lá quentinho, o pãozinho com manteiga, o queijinho, a goiabada, o mamãozinho, na hora do almoço, almoço posto limpinho na mesa para gente. Não precisa tirar nada da mesa, não precisa arrumar cama, não precisa fazer nada. Aí não vai aprender nada mesmo. Então, pense em tudo isso. Eu não dei aqui nenhuma sugestão, nenhuma razão para se livrar disso. Eu estou dizendo que tem que ser pesquisado. No caso, até a adolescência. Senão depois é responsabilidade mesmo. Você mora aqui em casa e não quer trabalhar, vai ter que pagar para viver aqui. Você tem casa, comida, roupa lavada, tudo que você necessita, isso tem que ter um custo, porque tem para nós. Os pais têm que mostrar para os filhos quanto custa um filho.
Senão, ele continua na dele mesmo. Pense em tudo isso. Espero que tenha sido dado uma boa dica. Boa sorte.